Amados, hoje nós vamos estudar uma passagem, eu vou falar sobre a prova da verdade. Nós temos falado sobre muitas das lutas e provações que nós temos em nosso coração, em nossa história, em nossa vida. São coisas que cada um de nós vivencia. Alguns lidam de maneira mais infantil, outros lidam de maneira mais madura. Alguns já venceram algumas provações, outros não venceram. Quero pedir aos diáconos, a Hilário e Vandilton, que estão lá, que se houver qualquer conversa, usem a autoridade, por favor, em meu nome, para não permitir, tá bom? Você pede em meu nome, o pastor pediu para hoje, para a gente ficar mais atento, até porque tem as roupas ali, e aí a tentação é grande, né? Mas vamos lá. Então, cada um vive na sua vida particular, vive a sua própria luta, mas existe uma luta, uma prova, uma provação. Peirasmos ali no grego é um teste, lá em Tiago. Depois a gente vai falar na próxima semana sobre essas provações, essas lutas, como é que a gente deve encarar as lutas. Então vou começar a falar hoje sobre a prova da verdade. E a gente vai ler 2 Tessalonicenses 2, verso de número 9 até o verso 14. Eu vou pedir que a igreja leia junto, e depois eu vou só destacar essas palavras que estão em amarelo, tá bom? Nós vamos antes fechar os nossos olhos e pedir que Deus nos ajude nesse tempo. Fechemos os nossos olhos e oremos. Pai bendito, nós pedimos a Tua graça neste momento, em nome de Jesus, para que a palavra venha com revelação, com entendimento. Senhor, dissipa as trevas, abre os corações, toda ação do maligno, perturbando o entendimento, o juízo, o conhecimento. Senhor, perturbando de alguma maneira, talvez fisicamente também, que todo espírito de perturbação, inclusive físico, seja detido em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha com graça, com entendimento, para a edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Vamos todos juntos ler. Os homens vão ler o 9, as mulheres vão ler o 10, os homens vão ler o 11, e assim sucessivamente. Os homens com o verso 9. Segundo a eficácia de Satanás. Agora as mulheres vão dar um banho. Verso 10. Muda a verdade. Vamos recuperar, homens. O 11. Verso 12, as mulheres. Os homens. Edificação do Espírito e fé na verdade. As mulheres. Amém, glória a Deus. Queridos, eu queria que vocês estivessem atentos, porque um tema não é tão simples, mas é um tema determinante. Tessalonicenses, ele destaca nessa passagem, que ele está falando da vinda do anticristo, ou seja, no derrocar, no transcorrer do final dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo no fim dos tempos. Para falar a verdade, tem gente que já está dizendo com todas as letras que Jesus volta rapidamente, já está dando data para a volta de Jesus. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa mostrando as 5 novilhas vermelhas lá em Siló, e estava dizendo, essa novilha se chama Consolação, e é dela, e já está tudo, para a cabeça do pessoal, o esquema está todo traçado, né? Então, o fato é que nós estamos no fim dos tempos. O mundo jaz no maligno, sem dúvida, mas a operação do erro se multiplica de uma maneira assustadora. O avanço, por exemplo, das denúncias de pedofilia são avassaladores. Os avanços das notícias em relação, por exemplo, à Ucrânia, o que se descobriu agora nesse período de guerra, que a Rússia denuncia,
Só que aqui você não fica sabendo porque você não lê as notícias, que aqui é tudo censurado. Você tem que entrar num Twitter em inglês. E aí lá no Twitter em inglês você vai ver as denúncias da Rússia sobre tudo que é coisa que ele vê na Ucrânia, à medida que está invadindo a Ucrânia. Então, existem absurdidades acontecendo que eu nunca imaginei que eu iria ver. Final dos tempos. Mas, especificamente, existe um eixo, que é o que eu vou tratar hoje, que ele trata dessas palavras que eu quero ressaltar. Primeiro, engano da injustiça, amor da verdade, operação do erro, verdade e fé na verdade. Ou seja, nós vamos falar sobre este elemento da verdade hoje, sobre a prova da verdade. Nós vivemos em tempos fluidos em que a verdade foi relativizada. A verdade se perdeu o que deve se desenvolver, entender, compreender sobre o que é verdade. As opiniões assumiram o valor de verdade. A pessoa tem uma opinião, então ela toma aquela sua opinião como um valor de verdade. Isso evidentemente é uma ignorância, sem dúvida, mas é uma ignorância, significa um não conhecimento de um conhecimento consolidado, secular, mas que não lhe foi passado. Por que não foi passado? Por uma razão muito simples. Aliás, por duas razões. Primeiro, porque é difícil mesmo. Uma geração passar conhecimento para outra geração é muito difícil. Requer o quê? É a segunda razão. As famílias bem estruturadas. Como é que se passava conhecimento antigamente? Através do pai e da mãe, para estruturas, digamos, estruturas conservadoras sempre, mas estruturas em que o filho ouvia o pai. Hoje, as famílias, primeiro, estão destruídas. Segundo, os filhos não veem nos pais exemplo, porque houve uma onda avassaladora de destruição na família. O pai nem existe. Quando muito, o pai é um sobrevivente de uma outra família destruída. Então, as famílias não estão instruindo seus filhos em coisas elementares da instrução, do respeito, as coisas que estão da geração anterior, como funcionava. Por exemplo, meu pai conhecia tudo de Segunda Guerra Mundial. Foi ele que me fez ler o livro da Guerra da Finlândia. Foi ele que comprou um livro da guerra enorme, não só o Otto von Clausewitz, que eu li também quando era jovem, mas ele comprava livros de guerra e eu folheava e eu sabia bastante coisa de guerra, o tipo de arma, o tipo de tanque de guerra dos alemães, etc. e tal. Meu pai legava e me passava esses ensinos. E dentro de casa você aprende uma parte, mas você também aprende, por exemplo, eu aprendo que em 1847, mais ou menos, se eu não estou enganado, foi o primeiro Niles da minha família. Meu neto é o 8º, né? Essas 8 gerações, eu recebi um mapa enorme. Então uma árvore genealógica, aquele mapa enorme. Então você vai aprendendo a respeitar a família, a valorizar seus antepassados, valorizar seu avô. Você aprende aonde? No seio da família. Só que com o passar do tempo foi se destruindo todos esses elementos e um dos elementos foi a verdade. O que é certo e errado. Quantos de vocês foram educados, alguns de vocês um pouco mais idosos como eu, que o pai dizia com todas as letras: meu filho, se você mentir, você apanha. Quantas vezes dizia isso? Não admite a mentira. A verdade é um paradigma para os nossos pais, para os nossos avós. No entanto, hoje em dia, mentir, uma mentirinha, a própria mãe está mentindo para o filho ver. Então, assim, as coisas, as aberrações. Mas por que a mãe está mentindo? Porque o valor da verdade, não é falando da verdade e mentira, mas o paradigma da verdade não tem mais entendimento, não tem mais, a pessoa nem sabe mais o que é. Porém, cada um constrói a sua própria verdade, cada um constrói sua própria opinião de aquilo que lhe convém, mas tem um versículo nesses que eu citei, que é este versículo que eu quero que a igreja toda leia. 1, 2, 3 e já? Não é possível que Deus vai fazer isso. Primeiro que Deus é bonzinho, não ia fazer isso. Segundo que Deus que quer que todo mundo se salve. Ele não ia fazer o negócio. Queridos, mas no final dos tempos o pecado aumenta, a graça se multiplica, mas o Senhor também autoriza certas operações em nosso meio. Por exemplo, a operação do erro, mas não é só a operação do erro, a operação do espírito do anticristo, que está escrito nos versos 8 para trás. Ou seja, o espírito do anticristo começa a atuar. O que é o espírito do anticristo?
todo mundo começa a acreditar que nós precisamos de um governo mundial, alguém que chegue, alguém que nos salve, o que está faltando. A gente fica com aquela sensação de que tem que aparecer alguma coisa para resolver o nosso problema. Aquela sensação de que precisamos de um poder superior da terra. Então não é superior, é sim, é a gente que dá o poder a ele. Então fica um espírito que fica operando, mas este espírito chamado operação do erro, Deus autoriza que ele entre em ação. E muitos dos fiéis podem estar tendo opinião baseados na operação do espírito de engano, que foi enviado da parte de Deus para te provar. Sim. Mas está certo ou está errado? Peraí, quem é que é Deus? Você ou ele? Ele fez, não é? Vamos discutir com Deus. Ele avisou. Ele avisou que ia fazer. Vai enviar a operação do erro. Então a operação do erro vai bater na tua porta e vai conversar contigo. Se você vai conversar ou não, problema seu. Se você vai dar atenção ou não, problema seu. Se você vai dar crédito ou não, problema seu. Mas Deus avisou que no final dos tempos a graça vem superabundante, o pecado também vem abundante, o espírito do anticristo e o espírito do erro enviado por Deus. Então, hoje a gente vê aberrações. Ontem eu vi um camarada tirando a roupa na igreja. Bastou, tirando a roupa na igreja. E ele estava dizendo que tinha outra boca. Olha para isso. Não, foi isso. Aí ele tirou, botou o microfone aqui e ficou cantando pela boca do pulmão. Irmãos, fez assim, enfiou aqui e começou a cantar com outra. Irmãos, eu lhe pergunto, isso é igreja, isso é o quê? Isso é o quê? Circo. Isso é uma palhaçada. O cara não respeita a palavra de Deus. Ele é o centro. Então, no centro, acabou. O espírito do erro atua assim. Então, eu vou falar com você um pouquinho sobre algumas realidades. Primeira coisa que eu vou lhe dizer é que Deus criou todas as coisas em perfeita harmonia. Coloquei um mapa aqui, uma foto, que tem o céu e tem a terra. Porque a Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo, aqueles que nele habitam. Mas diz, os céus declaram a glória, que é o Salmo 19, e o firmamento declara a obra das suas mãos. Diz o Salmo 8, que eu também citei ali, ó. Não precisa colocar esse versículo. Diz, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, pois puseste tua glória sobre os céus. De fato, está muito lindo. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que preparastes. Os céus anunciam a sua justiça, todos os povos veem a tua glória. Mas eu queria que quem está operando é Samuel. Ele vai colocar Romanos 1, verso 19 e 20. Aí eu preciso, ele vai operar, ele vai colocar o versículo do 19 e 20 de Romanos 1. Romanos 1. Aí vai fazer um alt tab lá e entrou aí. Romanos 1, 19 e 20. Diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Verso 20 diz o quê? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Volta àquela página aí, que o que eu estou mostrando, a página, eu digo, a fotografia do PowerPoint original, e o que você vê é que, quando você observa a criação, é muito importante que você entenda isso, você observa o caráter de Deus. Aí você fala assim, quando eu olho aquilo, não, você tem que olhar uma abelha, você tem que olhar uma flor, você tem que olhar o mar. Por exemplo, o mar. Se você for no livro de Jeremias, você vai, e Isaías também, mas Jeremias em especial, ele vai dizer 3 vezes que Deus colocou o mar por limites, por decreto, que nunca ultrapassará. Deus colocou o mar vindo, batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando, para você se lembrar de que Deus manda no mar. Agora, coloca um navio de cruzeiro para atravessar de Ushuaia, da Terra do Fogo lá, atravessar para a Antártida. Bota o navio de cruzeiro lá para atravessar. O navio é grande, o navio é bem equipado, mas
não manda no mar. E o mar diz assim, ó, se eu quiser, eu lhe derrubo. E você já viu navios lá fazendo, e jogando para lá. O homem não manda no mar, mas Deus botou um limite, aqui você não passa. Então toda a criação está cheia de sinais de justiça, de verdade, de equidade, de muitas coisas que revelam quem Deus é. Os animais, a forma como os animais se concatenam, se encaixam uns nos outros, como a biodiversidade e também como o ecossistema está integrado. Por exemplo, você sabe que a onça é um animal bravio, bravo, bastante feroz, mas não tem muita onça. Você chega lá no meio do Mato Grosso, tem uma. Aí é territorialista enorme, aí tem outra lá, territorialista enorme, mas não tem uma centena, mas é tão lindo, né? Então você vai, se desaparecer, você já sabe que não foi Deus. Se desaparecer, você já sabe que foi quem? O homem foi lá e ultrapassou aquele desenho de Deus. O Salmo 89, 14, no entanto, que eu coloquei do lado de cá, só a citação, ele diz assim, justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. No Salmo 102 diz assim, no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. As obras das tuas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança. E por fim, Efésios 5, 9 diz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Bom, por que eu citei esses versículos? De forma bem simples, para você compreender que a primeira base de revelação que você percebe Deus a primeira base de revelação são as coisas criadas. É o mundo material. No mundo material, por exemplo, lá, essa semana estava tomando café da manhã e 2 gaviões enormes pousaram lá em cima daquela proteção do campo de futebol. Aí Marinalva chamou, mais grandes, enormes mesmo. Eu fiquei olhando assim, e ó, vários passarinhos, canários da terra, um monte, e ele ali. E aí, daqui a pouco, eu já sei o que ele estava querendo pegar a iguana, enorme, tinha acabado de fazer cocô lá aqui na beira, ele saiu andando, e aí eles foram atrás da iguana, a iguana se escondeu, e eu estou olhando tudo funcionando, e olhando, rapaz, que coisa maravilhosa, a beleza, tudo que Deus criou, isso é fácil de entender, mas um elemento em tudo isso, eu queria lhe passar, para você compreender, antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo, um homem não cristão, portanto, não havia Cristo, não judeu, porque não era na Israel, chamado Aristóteles, ele começou a pensar, e sabendo eu e você, que um dos sinais de que existe um Deus, uma das marcas de que existe um Deus sou eu, e é você. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aristóteles não sabia desse termo, mas ele deu para a gente uma inteligência. Todos têm uma capacidade que nenhum animal tem, uma inteligência, uma percepção, uma capacidade de interpretar aquilo que está acontecendo. E isso faz parte também da revelação de quem Deus é. Faz parte também da verdade de Deus. Pois bem, Aristóteles, estudando, disse, com certeza existe um Criador, isso sem ele conhecer Israel. E disse, e com certeza ele é o propulsor, a força motriz de todo o universo, e eu vou chamá-lo de motor imóvel, sem ninguém falar nada para ele. Mas ele disse o seguinte, olha só, ele disse, toda a verdade que existe, toda a verdade do universo está na realidade. Toda a verdade que você afirma corresponde-se a essa realidade perfeita. Ou seja, a realidade é o trono da verdade. Se você quer saber que uma coisa é verdadeira, ela já está na realidade. Por exemplo, se eu disser, Niles está na videira, eu estou fisicamente aqui, esse lugar é videira, qualquer coisa que seja dita, Niles não está na videira, é falso. A verdade, então, a presença física é verdade. A presença emocional, tudo que você pensar que é real, é verdadeiro. Tudo que é real é verdadeiro. E esse cara começou a descobrir isso, falou também da verdade da coerência. Por exemplo, quem inventou 2 mais 2? Deus. Quem inventou 2 mais 2 é Deus. O homem descobriu a adição, subtração, divisão e multiplicação. O homem descobriu. Quem criou foi Deus. Deus criou a matéria. E o homem, se colocar duas pedras aqui, botar mais 2 pedras, é 4. O 4 é apenas um símbolo. A adição, quem fez foi Deus. Deus somou cada um. Isso, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Deus criou a lógica, Deus criou a matéria, Deus criou tudo. Então, a verdade, como conhecimento, como objetividade, tudo isso foi Deus que fez.
Porém, eu quero assim passar de helicóptero em cima de uma verdade para você, discípulo, que está revelada na palavra de Deus. Você lê para mim assim, aquele título, número 1, 2, 3 já? Primeira fonte de verdade para mim e para você, eu já falei que a principal fonte de verdade é a própria realidade. A segunda fonte de verdade para mim e para você, existem outras fontes, a gente vai falar, mas a segunda fonte de verdade para mim e para você é a palavra de Deus. Salmo 119, 160, eu coloco em amarelo. A tua palavra é a verdade desde o princípio. A palavra de Deus é verdade desde o princípio. Ou seja, mesmo antes de ser escrita a Bíblia, a palavra de Deus era verdade. Não estava escrita, mas no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, antes de ser escrita, ela já existia. E a verdade, portanto, a palavra de Deus é verdade desde o princípio. Então, quando Deus diz assim, haja girafa, houve girafa. Haja girafa, houve girafa. Haja elefante, houve... É verdade, aconteceu. Agora, pede para algum de nós, saia barata. A barata não sai. Seria um tremendo poder, né? Sai barata. A mulher toda não sai, não obedece. Barata não obedece mulher, né? Pelo contrário, voa para cima da mulher. E aí você vê que não é verdade. O que eu digo não é verdade, mas a palavra é verdade. Em todos os paradigmas que você pensar é verdade. Ó, um pastor lá no CAP 23, 24 falou a seguinte coisa. Ele diz assim, eu gostei demais de ele ter falado isso. Ele diz assim, está escrito na palavra, ao Deus que não pode mentir. Aí o camarada perguntou assim, por que Deus não pode mentir? Aí ele retrocedeu e falou, não é que Deus não mente, Deus não consegue mentir. Por que Deus não pode mentir? Porque se você tiver com uma blusa, por exemplo, você está com a blusa salmão, né, salmão? Aí está com a blusa salmão, e eu disser, você está com a blusa salmão, eu digo, verdade. Mas se eu disser, você está com a blusa amarela, eu estou mentindo. Mas se Deus for falar para Ana e disser assim, você está com a blusa amarela. Na hora que ele falar amarela, vira amarela. Porque a palavra dele decreta. A palavra dele não mente. Olha que coisa poderosa. A palavra de Deus é a própria verdade. Por isso Deus estabeleceu. Agora, segundo paradigma, você pode ler ali? Ixi, misericórdia. Isso aí foi sem com osso. Vamos ler de novo? 1, 2, 3 já? Aí você vê em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,17, vamos todos ler, que está escrito ali? Porque a lei, a graça vieram por Jesus Cristo. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a expressão revelada da verdade. Então, existe a verdade revelada no universo, na realidade, existe a verdade da palavra e existe a verdade que encarna. Terceiro, pode ler para mim, 1, 2, 3 já? É a palavra da verdade. Bom, aí já chegou em você, já chegou em mim. Efésios 1,13 diz assim, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, etc. Colossenses 1,5 diz, por causa da esperança que vos estava reservada no céu, qual já ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Gálatas 2,5, a verdade do evangelho. Não tem jeito. O evangelho, veja só o que acontece, Deus colocou a verdade no mundo real, o beija-flor, a lei que rege o beija-flor, quantas batidas por minuto para ele ficar parado naquela situação. Ontem eu estava lendo, estava assistindo, na verdade, estava estudando uma maluquice. Por que os aviões da Primeira Guerra Mundial, quando atiravam, eles tinham a arma na frente do piloto, ele estava atirando aqueles, lembra de Indiana Jones, né? Aí ele atirava, mas só que tem uma hélice na frente. Como é que faz para ele não atirar na hélice? Aí eu estava assim, rapaz, curioso isso aí. Aí eles colocaram um chanfrozinho no motor, que toda vez que aquele chanfro passava, acionava o gatilho. Mas só que o chanfro passava quando a hélice estava para baixo, aí atirava. Então, na verdade, não era automático. O próprio motor da hélice fazia atirar. Quando ele apertava o gatilho, ele atirava. Sozinho. E a gente pensando, meu Deus, sempre tem uma lei e sempre tem uma verdade lá residual. E foi descoberta por uma mente que Deus deu essa mente.
Observa como é engendrado, como é arrumado o sistema, como ele funciona. Mas não é, o Evangelho é a mesma coisa. O Evangelho é um desenho da verdade. Agora 4, vamos ler o 4? Quem deixa o Evangelho, abandona a verdade. Opa, quem deixa a verdade, decai do Evangelho e vice-versa. Irmãos, se algum de vós se tem desviado da verdade, não dando ouvidos às fábulas judaicas nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, existe sim, nesses versículos que você está olhando aí, muitos versículos no Novo Testamento falando de gente que se desvia da verdade. Por quê? Porque a verdade está no Evangelho. Por essa razão que a gente coloca ali embaixo da logomarca, por um Evangelho simples. Estava conversando com quem foi, acho que a gente estava conversando sobre o Evangelho simples, não foi? Uma coisa tão simples que precisa ser compreendida. Deus deu a verdade para você compreender. Esta verdade que é simples, você caiu da simplicidade, você caiu do Evangelho. Você inventou um novo caminho. Então, você vê, é uma coisa simples, mas as pessoas saem, as pessoas complicam. Deixar o Evangelho, abandonar a verdade. 5, vamos lá? A verdade. Pronto, esse ponto eu vou parar aqui um pouquinho. A verdade é para ser obedecida e praticada. Deus revelou sua verdade no universo, na sua palavra, em Cristo e no Evangelho. Qualquer verdade está revelada no Evangelho. Vamos pegar um caso simples que está acontecendo muito hoje em dia. Pessoas estão ficando com virose. Pessoas ficando enfermas. Eu não sei se vocês sabiam que existe um sistema imunológico. Quantos sabem que existe um sistema imunológico? A maioria não sabe. Você pode olhar, pode levantar. Pois eu quero anunciar para você que existe um sistema imunológico, tá? Se você se alimenta bem, se você, vitamina C, blá, 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 o que vai acontecer? O seu sistema imunológico fica forte. E você vai deixar de ter vírus? Não. O vírus vai passar para você? Vai. E vai pegar você? Vai. E o que você tem que fazer? Você não pode fazer nada. O seu próprio corpo vai atacar aquele vírus. Sim ou não? Mas existe uma outra lei. O sujeito está com uma virose, ele está doente, ele está enfermo de alguma maneira. Existe uma outra lei, que é verdade. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então existe uma verdade do poder de Deus e uma verdade do sistema imunológico. E existe uma mentira, eu vou morrer. Essa verdade não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Você vai morrer de virose? Mas se eu não cuidar, mas Deus já cuidou, lidando com o sistema imunológico. Tu está comendo? É, eu estou. Você está bebendo suco de laranja? É, eu estou. Mas eu não creio nem no sistema imunológico, nem que Jesus me cura. Eu estou falando de exemplo ridículo, exemplo bobo. Você não acredita no seu sistema imunológico, puf, corre lá para o hospital. Chega lá, leva o teu vírus e traz de volta mais 5, né? Deus te abençoe. Volta com os outros 5, e aí piora, e aí o medo, que você já estava... Já entendeu a história, né? Só tinha 2 verdades, você não creu em nenhuma das 2, foi acreditar na tua, que é uma mentira, vou morrer, não sei o quê, e você não operou com essa verdade. Agora, por que eu estou falando isso? Porque no caso do Evangelho, o Evangelho, que é uma verdade entregue a você, ele é operado pela obediência, pela prática do Evangelho. Vamos ler 2 João 3, 1 a 4. 2 João 3, 1 a 4. 1, 2, 3 já? Gozo do que este, que meus filhos andam na verdade. Até aí tudo bem, andar na verdade, ok? Andar no Evangelho. Mas esse de 1 João 3, 18, todo mundo vai ler. Com força agora, 1, 2, 3 já? Não amemos de palavra, mas por obra. Opa, palavra e língua. Falar assim não vem falando, a gente vai operar o amor. Vamos amar por obra e em verdade. O que seria por obra e em mentira? O contrário do Evangelho. Porque o Evangelho é verdade. Então eu vou, se tiver fome, dá-lhe de beber, se tiver sede, se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu vou operar os textos bíblicos, repartir com quem não tem, emprestar. Eu estou operando pela verdade. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. 1 João 6. Se dissermos que temos comunhão um com ele e andamos em trevas, mentimos e não
praticamos a verdade. Você observa que a verdade que nos foi concedida pelo Evangelho, ele foi concedida, você vai entender quando eu chegar na palavra emuná, que eu vou explicar para vocês esses conceitos aqui agora. E o sexto e último conceito, você pode ler para mim o título, 1, 2, 3 já? Pronto, não preciso mais falar nada sobre verdade, acerca do que nós vivemos, cremos, vamos operar, não vou falar mais, porque a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Qualquer mentira não procede de Deus, pode ser da operação do erro, e qualquer mentira, ela está lhe desafiando e lhe colocando em prova. Um exemplo simples, não precisa rir, porque é um exemplo simples, e biológico. Você vai tomar banho, você olha para baixo, e você sabe que você é homem ou mulher. Esta é uma verdade factual, é uma verdade da realidade. A realidade é o trono da verdade. Quem falou isso? Aristóteles, a palavra de Deus, a revelação da palavra. Todo mundo fala isso. Quem criou o beija-flor? Ele é uma evolução. Você fala, Deus criou o beija-flor, é uma verdade bíblica e é uma verdade que não pode ser contestada, apenas pode se chutar que ele é uma evolução. Mas ninguém sabe, nunca conseguiram fazer experimento em laboratório de criação do beija-flor. Então, você tem verdades muito claras. Você olha para você e você vê, eu sou homem, eu sou mulher. É uma verdade. Agora, estas muitas verdades foram entregues para a igreja. Família, casamento, filhos, foi entregue para quem? Para a igreja, não está na mão do governo. Não está na mão dos partidos políticos. Não está na mão dos filósofos, não está na mão dos intelectuais. Está na mão da igreja. É a igreja que diz que Deus estabeleceu o céu e a terra, as leis do universo. É a igreja que diz. A ciência pode dizer o que quiser dizer. Depois se contradiz, muda o paradigma, mas a igreja é coluna e firmeza da verdade. Entende isso? Mas, se a realidade e a verdade são sinônimos, quase sinônimos, ou são equivalentes, ou são paralelos, observe bem o que vem agora. O problema é o quê? O abandono da verdade. O problema é o quê? Viver de achismos. O problema é o quê? É construir uma vida vã pela maneira de viver que recebeu errado. Recebe errado, repassa errado. O problema é ouvir N vozes e não mais obedecer à verdade. E aí eu coloquei aquela frase em amarelo: a verdade está revelada no mundo que Deus criou, não no mundo caído. Eu vou dar um exemplo visual para vocês verem o que é um exemplo claro. Coloquei aí algumas fontes de verdade, entre aspas. Primeiro problema desse mundo caído, e problema que agora começa, já saindo da teoria, agora vamos para a prática. Atente bem para isso. Você, nós, eu, estamos sujeitos à operação do erro. Porque nós podemos transformar fontes de verdade, fontes que não são verdade. A fonte de verdade é a realidade. A fonte de verdade... O que é realidade? Não precisa explicar o que é realidade, né? Não precisa, né? A fonte de verdade é a realidade. A fonte de verdade é a palavra de Deus. A fonte de verdade é a pessoa de Jesus que se revelou em carne. E a fonte da verdade está na igreja, revelada no Evangelho. Essa é a fonte da verdade, não tem outra fonte de verdade. A ciência não é fonte de verdade. A ciência descobre a verdade. Ela descobre uma coisa que Deus escondeu. Quando o versículo bíblico, agora só não sei se é Salmo 69, eu não sei qual é, não lembro, que diz que a serpente tapa os seus ouvidos para não ouvir, acho que é 73, não lembro, que tapa os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores. O pessoal sempre diz que a Bíblia que é mentira, porque cobra não tem ouvido, e de fato você nunca viu uma cobra com a orelha, né? Pendurado um brinquinho na orelha, não existe isso. Mas lá vai os cientistas para zombar da Bíblia e descobrem que o ouvido da cobra é tapado, mas tem uma membrana por baixo. Tem uma membrana por baixo. Mas toda serpente tem um ouvido escondido. Então assim, a ciência vai descobrindo coisas que a Bíblia já falou. Mas aí, para mim, para você, quem é a sua fonte de verdade? Quem é? Pablo Marçal? Quem é a sua fonte de verdade? Rede Globo? Quem é a sua fonte de verdade? O Instagram?
Quem é sua fonte de verdade, irmão? Porque veja só, se o mundo é realidade e é fonte de verdade, que foi criado por Deus, você pode ir lá e pegar um girassol, uma flor girassol, ficar olhando, que meu Deus, isso aqui. Hoje nós fomos lá na ótica, na diótica, aí a Radiana nos deu um lírio. Meu Deus do céu, quando entregou assim para a Fernanda, aquele aroma maravilhoso, eu digo, Radiana, pelo amor de Deus, encheu toda a sala, que coisa linda, coisa maravilhosa, a beleza e o aroma. Eu fico contemplando, mas você não pode fazer isso com nenhuma pessoa. Pamela, você não pode pegar em Pamela e sentir você não pode, você pega o Instagram e acha que é verdade. Você que disse que aquilo é verdade. Você que disse que Ítalo Marcílio é verdade, que Luciano Subirá é verdade. Foi você por sua conta e risco. Mas você não pode tocar para saber se é. Porque você pode pegar num girassol, num lírio, num gato. Aquilo é o que Deus fez. Mas você pode pegar a Bíblia e ler e dizer, esta é a palavra de Deus, o Senhor me dá a revelação, e ler. Você também pode, mas não pode, né? Se você fosse o apóstolo João, estaria com Jesus, encostaria o peito nele, nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. Perfeito. Mas e as fontes de verdade que você tem? De onde você tira suas informações? Pois eu lhe digo, qualquer fonte de informação que seja suspeita, que seja paralela às Escrituras, ou seja contraditória com as Escrituras, você está sujeito à operação do erro. Cair é por sua conta. Cair é por sua conta e risco. Você pode, mulher, olhar aquelas imagens de dietas, de cirurgias, aqueles trecos todos lá. Você pode olhar tudo e acreditar em tudo. Mas é verdade científica. Na tua cabeça, você dá valor de verdade. Valor de verdade não é isso. Valor de verdade não é isso. Primeiro, você não é cientista para verificar se aquilo ali é realmente a única opção. Segundo, aí eu não vou falar as outras coisas, porque vai derivar demais. Mas qualquer coisa, porque depende de cirurgia, pode ser psicologia, pode ser qualquer coisa. A fonte de verdade é uma só, é Deus. Então, quando eu leio, estudo, pesquiso, eu pesquiso tudo, irmão. Eu pesquiso tudo, você pesquisa, tem que estudar. Tem que fazer sua pós-graduação, tem que fazer seu curso de psicologia, sua ciência, vai fazer. Só que você está lá dentro, tomando conhecimento sobre o que se diz, não sobre o que é verdade. O que é dito não é verdade. Lembra disso. Vai estudar Feyerabend, Popper, vai estudar qualquer filósofo da filosofia da ciência, e você vai ver, e isso existe nos cursos de filosofia, nos cursos de terceiro grau. A ciência estabelece um paradigma e ele fica valendo até que seja derrubado. Se aquele paradigma for derrubado, se levanta outro paradigma e assim sucessivamente. O objetivo da ciência é desmentir a própria ciência. Esse é o objetivo da ciência. O objetivo da ciência é desmentir a própria ciência. Você diz assim, não existe cura para o câncer. Qual é o objetivo da pesquisa? Dizer que é mentira, que existe cura para o câncer, é lógico. É sempre assim, a ciência está desmentindo a própria ciência. Porque não existe verdade. Aquela verdade é verdade temporária de um paradigma, portanto, não é verdade. Verdade só vem em Deus. Você tem que entender isso. Isso eu não estou inventando, eu tenho formação para isso. Eu estou no segundo curso agora. Eu estou fazendo o segundo curso e é só uma coisa que eu faço toda hora. Toda hora. É minha área de especialidade, eu conheço profundamente. Às vezes as pessoas acham que o cristão é desqualificado, não sabe o que está falando. Se você pegar 2/3 dos prêmios Nobel, todinho é cristão. Cristão verdadeiro, 2/3 dos prêmios Nobel. Já foi 75%, agora nos últimos 10 anos, foi caindo, porque é muito ateu, né? Mas 2/3 dos prêmios Nobel. Tudo, e tem mais, se você for ver a quantidade de judeus que são prêmio Nobel, porque tem judeu que é ateu, infelizmente. Um monte de judeu que é prêmio Nobel. Todos eles vindo de quê? De elementos de fé, de base de fé. Até Bertrand Russell, até Schopenhauer, do século passado. O primeiro filósofo ateu foi Schopenhauer, em 1900 e pouco, 1800 e pouco, 1800 no final do século. O resto não era ateu, nem Nietzsche era ateu. Nietzsche fez teologia. Então, quando você vai estudar direitinho, você começa a descobrir que a gente começa a eleger fontes de verdade que não são verdade. Irmãos,
Tome cuidado, porque ninguém vai responder pela tua salvação, é só você. Quando você recebe a instrução, terminada a instrução é com você e Deus. Você que tem que fechar as páginas, você que pode assistir o que você quiser. Só que você vai ler aquele negócio ali e falar, certo, bum, vou assistir outro, e você vai assistir numa montanha, e vai chegar uma hora que você vai dizer, sabe de uma? Eu vou ler a Bíblia. Me indica um livro aí bom para eu poder estudar. Aí vai se indicar um livro e você vai fazer a depuração de verdade. Porque um vídeo de Instagram ou de YouTube não é verdade. Isso é opinião. O próprio cara que fala, ele faz recorte. Você está entendendo? Só que as fontes de verdade estão sendo essa. Principalmente para os adolescentes, jovens, que vai dar trabalho pesquisar. Vai ser interessante uma rede social enorme no mundo inteiro, que é o Twitter, que virou o X agora, né? 140 caracteres. É desse tamanho, porque todo mundo quer informação curta. É isso que a gente quer informação. A segunda fonte de verdade é essa verdade subjetiva. Interessante, né, irmão? A minha verdade, é o que eu acho, né? O cara fala para o outro ali, né? Ei, você está sem paraquedas. Essa é a sua opinião, né? Ele está sem paraquedas, mas ele tem a opinião dele, você tem a opinião sua. Mesmo que seja, não, vai morrer, não é sua coisa, morreu. Né? A subjetividade da verdade, esse subjetivismo daquilo que você sente, que você acha, que eu penso, que eu sinto, e você vai ver um bocado de gente falando assim, eu me sinto homem, me sinto mulher. O que você sente é problema seu. Isso não é verdade, é o problema seu. Eu respeito o que você sente. Eu me sinto um cachorro, pode sentir um cachorro. Eu me sinto uma cobra, rasteja aí na minha frente, não tem problema não. Posso orar por você? Já sabe o que vai acontecer, né? Vai ter demoniado e vai ficar liberto. Mas, você não tem nada a ver com isso, mas isto não é verdade, mesmo com o cara diz que é. Não concordo não concordo em corrigir criança. Você pode não concordar, você acabou de anular a palavra. Isso é só sua opinião. A correção de filho é bíblica. É necessária, fundamental e bíblica. E quem discorda disso, não está, na verdade, já deixou o evangelho. Não é que neles concorda ou neles discorda. Tem uma fase, se você souber corrigir seu filho, mas você, além de corrigir, você ensina, além de ensinar, você brinca, além de brincar, você acompanha, além de acompanhar, é uma série de coisas. Correção é um negocinho desse tamanho. É um negocinho desse tamanho. E tem vários tipos de correção. Mas vamos supor que você vai fazer correção do seu filho. Você que faz dever com ele, você que corrige o tom de voz dele, você que, etc, etc. Que você vai corrigir. Vamos supor que você vai corrigir. Você vai corrigir do jeito certo. Então, é um conjunto de coisas que a palavra ensina. Todas essas coisas a palavra ensina. A Bíblia diz, não irritei os vossos filhos. Ela diz isso, não irritei os vossos filhos. Levanta a mão aqui. Quem já viu, se tiver filho e pai aqui, pode levantar a mão, tá? Quem já viu pai perturbando o filho? Quem já viu pai perturbando o filho? Levanta a mão aí. É engraçado, mas já viu. Tem um monte de pai que perturba filho. Mas a Bíblia diz para não fazer isso. Pai, não irritei os vossos filhos. Diz isso. Então o pai está errado. O pai está desobedecendo a palavra. Está entendendo? A verdade que é para um é para outro. Quer ver? Terceira coisa que é muito interessante acerca da verdade. Eu vou correr aqui, viu? Vê se você consegue entender isso aí. Consegue entender? Existe um objeto, ele está solto, é só um desenho. Se você olhar daqui para lá, a imagem está certa. Se você olhar da outra perspectiva, a imagem também está certa. As duas imagens refletidas estão certas. Sim ou não? Dá para entender, não? Só que, qual deles é verdade? Verdade é só um objeto. Aquelas duas coisas nas paredes são percepções. Não são verdades, são percepções. Então o sujeito fala assim, tem um objeto quadrado aqui na frente da luz, né? Não. Aí o outro fala, tem um objeto redondo aqui na frente da luz? Não. Não é nem quadrado nem redondo, é cilíndrico. Aí, tá vendo? Então, a verdade está, muitas vezes, impossibilitada de a gente detectá-la. A gente só tem percepções. Então, é preciso compreender a diferença entre verdade e percepção. Agora eu vou lhe colocar, quem sabe que cidade é essa aí? Dubai. Essa cidade é Dubai. Isso é obra do homem. Você olha essa foto linda, e você diz assim, rapaz, que coisa tremenda.
Que coisa linda, glória a Deus. Não, não dê glória a Deus, por favor. Não dê glória a Deus. Essa é uma obra humana, é um monumento da luxúria, é um monumento do enriquecimento, é um monumento da ganância, monumento do pecado, do jogo, de um bocado de coisa que tem lá, da ostentação. Essa obra não traz glória para Deus, não tem nenhuma verdade nessa obra. Onde fica Dubai? No deserto. Agora, esta obra onde fica Dubai, que é o deserto de Dubai, esta obra traz glória para Deus, tem verdade nela, tem ensino nela. E você fala, rapaz, quer dizer que aquela cidade construída no deserto não traz glória para Deus e nem tem verdade nenhuma. E o deserto, onde comporta a cidade, exatamente isso que eu quero dizer. Isso aqui é obra de Deus. Eu posso falar várias coisas sobre o deserto. Jesus foi tentado no deserto, venceu no deserto. O povo de Israel atravessou o deserto sob a condução de Deus. O deserto é fonte de experiência, é fonte de transformação. Não precisa falar mais nada. Eu botei a obra do homem, é a obra de Deus aí, tá? Eu só fiz copiar, mas esqueci de mudar. Então, ou seja, a obra de Deus revela algo, a obra do homem não revela nada. Pode revelar alguma coisa? Pode. Mas como verdade, não revela nada. E existe, por fim, para terminar, 3 dimensões da verdade. Atente para isso agora, porque você vive na universidade, na família, em um bocado de lugar, com acesso a um bocado de fonte, você precisa entender essas 3 fontes de verdade, essas 3 dimensões. Primeira dimensão da verdade, letra A. Lê para mim, por favor. Sobre o chamado mundo sensível, a verdade a ser descoberta. Segunda dimensão da verdade, vamos ler, 1, 2, 3 já? Vivida, incorporada e assumida pessoalmente por cada pessoa. Veja só. E a terceira e última eu vou ler. A verdade com a qual eu me relaciono como uma pessoa, como alvo buscado. Vou explicar para você. Existem 3 palavrinhas que arrumam isso. Isso aqui vai ser usado várias vezes aqui na videira, porque algumas pessoas conhecem isso e os líderes estão conhecendo isso também. Por exemplo, ali no meio nós temos o nome da conexão, emuná. Você vai entender isso aí, ó. Tem 3 palavras, palavra aletheia, palavra emuná e a palavra veritas. Palavra aletheia, ela significa a verdade que eu capto, que eu percebo e sinto, que eu aprendo e aprendo. Quais são essas verdades da aletheia, que a gente chama essa verdade básica? É a verdade que você capta pelo mundo dos sentidos. Por exemplo, aqui, faca corta, eu tenho um corte, eu pequenininho começo a mexer com faca, corto o meu dedo. Eu aprendo essa verdade que faca corta, que fogo queima, que água molha, que tem que escovar dente, que o sol se põe, que existe lei da gravidade, eu vou cair. Esse aprendizado de tom de voz, cachorro morde, essas coisas assim, são verdades. Sem isso você nem vivia. Sem isso você não vivia. Você não ia no frio sem um agasalho. Então no frio, tem que se proteger do frio, coisas e tal. Eu vou para a praia, vou usar um protetor solar, porque senão vou me queimar. Coisas desse nível. Mas isso é verdade, pastor? Isso é verdade, sim. É uma verdade absorvida do mundo material, da realidade, absorvida pelos sentidos. Mas agora começa o encontro da verdade com a sua vida. A conexão emuná adotou esse nome. E o que significa a verdade emuná? Eu entendo a verdade, eu estou explicando para você sobre o amor. Você experimenta e depois você se torna esse amor. Você entende o que é se compadecer, você experimenta compaixão e depois você se torna alguém compassivo. Por isso que eu coloquei essa foto aqui do resgate do Rio Grande do Sul. Essas pessoas não são oficiais, bombeiros, polícia, nada disso. Eles são a compaixão. Eles são o socorro. Eles assumem a compaixão. Mais ou menos assim o que é a emuná. Por exemplo, eu desejo que todos os discípulos sejam o que dizem. Eu ensino aqui para todo discípulo viver aquilo que prega. Todo discípulo crer e ser. Você acredita que você é uma esposa ajudadora, idônea e sábia? Acredito na teoria, então incorpore a teoria e seja ajudadora, idônea e sábia.
Você acredita e passa a ser aquilo. Isto é verdade que eu vejo. Por isso que na semana passada eu perguntei aqui, quantos casais estão juntos? Tal, tinha um montão. Eu nem fui para o lado de cá, já tinha aqui uns 30, sei lá. Tinha um montão. Porque um começa, o outro vai e imita. Mas aquilo ele acredita. Raimundinho está sentado, o Júnior de Fátima, ele acredita, ele vive aquilo. Aí está Cláudio e Vanessa, eles acreditam, eles vivem. Aquilo não é o que é uma teoria, ele já é aquilo. Você entende o que você significa? Eu sou, eu vivo o que eu creio o que eu vivo. E por último, Veritas, para a gente concluir. Veritas é uma dimensão da verdade que você vai entender aqui agora. Que eu gostaria que todos crescessem para essa direção, que é a maturidade. Conheço a pessoa da verdade. Eu conheço a pessoa da verdade, porque a verdade não é uma informação. Faca corta, é uma informação verdadeira. Amo você e lhe sirvo, é uma informação verdadeira. Mas ainda não chegou no nível. A verdade me conquista, a verdade agora eu a vejo, percebo e sigo, porque ela me chama, ela fala comigo. A verdade é uma pessoa que quer se relacionar com você. A verdade é uma pessoa que está chamando você para viver. A verdade é uma pessoa que está convidando você para andar na verdade, viver a verdade, praticar a verdade. O grande problema é exatamente que a gente tem um monte de vozes falando para a gente, um monte de informações, e a gente termina devotando muito pouca vitalidade naquilo que o Senhor diz para a gente. Viva isso. Por exemplo, como igreja, um dia convidamos 153 mulheres. Foi um ato, foi uma explosão. Pum! Mas isso não foi um estilo de vida, tem que ser estilo de vida de Ana, de Marlene, de Guida, de todos aqui, como uma maneira emunar. Eu sou convite, eu sou pregação. Eu falo de Jesus para todo mundo. Não é um ato, vamos lá, faz. Aí depois, isso não é fé, isso não é vida com Deus. Meu casamento foi muito bom, casei, sou feliz um ano. Essa porcaria mesmo. Eu sempre me disseram que casamento não é nada. Você desiste daquilo, desiste de crer. Leitura da palavra, a verdade está na palavra. Começo a ler, cansei, desisti. Não, queridos, a gente está avançando para ter um encontro com a verdade. Para que essa verdade, essa é a última projeção, a gente possa captar a verdade e ver Deus nos muitos flashes que apontam para Ele. O que é isso? Deus está presente na providência sobre sua vida. Deus está presente no cuidado de Deus sobre sua vida. Hoje eu vi uma foto que eu me emocionei. A Ariane mandou uma foto para mim, abraçada com Júnior. Abraçada. No momento que ela está, aquelas dores de parto terríveis, Júnior abraça ela e toma aqui, e ela disse, ele comigo todo o tempo, me acolhendo naquela dor imensa, enquanto esperava a dilatação. Aquela foto para mim, misericórdia, que foto é aquela? Aquela foto não vai ser publicada, uma foto íntima, mas uma foto, não tinha nada demais, uma foto, mas aquela foto é extremamente reveladora do que é o amor, do que é a cumplicidade. Eu olhei ali e falei, meu Deus, dá para estar de chorar naquela foto. O Wellington viu a foto, viu, Wellington? Imagine o Wellington olhando aquela foto, a emoção que veio no coração de Wellington. O que significa aquilo? Significa Júnior acolhendo. Rapaz, a gente consegue ver Deus em cada detalhe da nossa vida, na forma como você é tratado, na forma como é cuidado, na forma como Deus cuidou de você na adversidade, na forma como Deus retardou a solução para você aprender a orar, na forma como Deus não respondeu a sua oração no seu tempo, porque Deus estava moldando o seu caráter. Você vê a verdade de Deus em cada detalhe. Deus revelando a sua justiça, a sua misericórdia. Coloca aqui também, quem está firme na verdade deve tornar-se a verdade. Irmãos, o desafio de qualquer pastor não é pregar bem, não. O desafio de qualquer pastor não é falar, não. O desafio do pastor é você viver aquilo que está sendo ensinado.
Tem um outro desafio que eu tenho, todos os pastores têm, qual é? É ser o modelo daquele que está falando. Isso aí é uma obrigação. Por isso você vê que os presbíteros ficam no provatório, aquela coisa toda, eles se tornam um modelo. E você vê a vida deles e eles são aquilo que eles estão pregando. Porque é o emuná. Ele é aquilo que ele acredita. Por isso a gente fala, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Por quê? Porque tem que ser. Porque isso significa que você, aquele Lucas ali com Julinha, aquilo junto com... Ele é verdade. Eu olho ele e vejo, ele é a verdade. Ele dirige junto com o Simé, os casais. Então, aquilo que ele é. Aquilo não é fingimento. Aquilo ele incorporou a fé. E por último, ser capturado pela pessoa da verdade, ouvi-la chamar e viver em sintonia com ela. Eu queria lhe convocar, meu querido, a você passar uma revisão agora das suas fontes de verdade. E tomar uma decisão agora de você apagar um monte de coisa que você tem ouvido. Sair de um monte de canal que tem se tornado verdade sua. Um monte de coisas que você ouve, que você se submete, mas que não tem critério de verdade. Porque para você ser verdade, você teria que fazer verificação. Fazer verificação, você teria que saber quem é essa pessoa. Se aquilo que ela está falando, ela acredita. Se ela é emuná. Se aquilo que ela diz, ela é. Como é que você vai saber? Você vê Pablo Marçal falando, eu nunca sei se é verdade ou é mentira. Nunca vou saber. Primeiro que eu não ando perto dele. As informações que tem na retaguarda, não vou falar em público aqui, que não vai valer a pena. E você sabe que eu tenho informações de retaguarda, não vou falar. Se é para falar de alguém, é para falar bem, não mal. Não vou falar. Mas aí eu não sei nunca se é verdade ou se é exagero. Nunca sei. Pelo sim, pelo não, nunca assisto, nunca repasso, quero nem saber. Ah, mas se é contra, não sou contra nem a favor, não é fonte de verdade, ponto final. Não é verdade para mim, não é verdade nunca. Só que você fica sendo testado dessa operação do erro. Você tem fonte de verdade, que é a fonte de verdade que vai te dar. Você tem um discipulador, você tem Cláudio, aí você vai perguntar, Cláudio, eu faço isso, faça isso. Rapaz, vá até Luzério, faça o exame, ele vai passar, não sei o que lá tal. Ele vai te dizer o caminho para você encontrar uma verdade vivencial, uma verdade bíblica e uma verdade que é uma pessoa. Rapaz, busque de manhã, levante cedo para lá. Ou seja, ou a gente como igreja, como você como discípulo, abandona as mentiras ou você nunca vai crescer espiritualmente. Preste atenção no que eu estou falando. Ou você abandona essas falsas verdades que são mentiras, ou você nunca vai crescer. Uma fonte de verdade, aquele paraquedas saindo. O que é a fonte de verdade? Eu não estou me sentindo bem. Aqui ninguém me ama. Eu não sei o quê. Coisas que a gente sente não é fonte de verdade. O que você sente é sobre o outro, aí é que não é nunca. Aí que não é nunca. Irmãos, essa semana eu estava com um conflito com alguém. Conflito meu interno com alguém. E eu fico retardando, até vencer o conflito. Aí aquele conflito, vou, não vou, faço, não faço, falo, não falo, mando, não mando. Aquela conflitividade interna. Eu já sei que eu estou errado. Mas eu estou esperando a hora que eu vou virar a chave. Aí chegou 10h30 da noite, peguei, entrei aqui, mandei uma mensagem. A resposta, a melhor possível. Aí virei para o Fernando e falei, como sempre, eu estou errado. Sempre, nunca eu acerto. Eu senti um negócio sobre alguém, 100% de chance de estar errado. É brincadeira? Só que eu sou igual a você, viu? O que você deduz, julga, acha do outro, pode ter certeza. Eu estou falando de microfone. Estou assumindo de microfone 100% de taxa de erro. Porque só quem conhece o outro é Deus. Só quem conhece os pensamentos do outro é Deus. Só quem conhece os corações dos outros é Deus. Por isso é que os líderes, a gente orienta o líder. Você vai falar com o discípulo, vai orientar. Não pense em nada. Não pense em nada, não tem que pensar nada. Vai conversar com o discípulo, não tem que pensar absolutamente nada. Você chega zerado. Aí o discípulo chega, olha, ele vai chegar aqui, confessar um monte de pecado. Nada, a gente está nem aí. Está pensando no jogo do Vitória, que o Botafogo perdeu ontem, não sei o quê. Aí chega ali, zerado a cabeça, ele começa a conversar, zerado. E aí o Espírito Santo vai trazendo luz, vai trazendo verdade, zerado. Porque ninguém pode julgar ninguém nunca. Por que não é fonte de verdade? Amém? Eu vou lhe dar 1 minuto aí, para você fazer uma revisão das suas fontes de verdade.
Revise mesmo. Ah, é um livro muito bom. Tá bom, você que sabe. Já ouviu a palavra já foi dada, faça você mesmo o filtro. Que você não construa uma Dubai, que prefira o deserto, que é de Deus, do que a Dubai, que é dos homens. Que você prefira um deserto, que é de Deus, do que a Dubai, que é dos homens. Verifica a sua fonte de verdade, aquilo que você não gosta na palavra, aquilo que você não obedece na palavra, porque não aprendeu ainda, coisa e tal. Vamos nos colocar de pé nesse momento, nós vamos orar. Eu queria que você, que vai fazer um rompimento, queria chamar a Cláudia aqui para fazer uma oração por você. Você vai fazer um rompimento mesmo, querido. Eu me lembro de um discípulo que está aqui, inclusive presente, acho, eu não sei se está, mas deve estar, que ele apagou uma das suas redes sociais, apagou completamente a rede social, porque ele sabia que ele era uma janela, e por onde entrava, influenciava. Ele foi lá e... Eu não estou pregando contra a rede social, estou pregando para a sua maturidade. O que você vai fazer é um problema seu. Você vai procurar orientação? Faça. Vai trocar de fonte? Faça. Mas hoje é o dia de você se livrar da operação do erro que está operando em nosso meio. No meio da igreja, no meio do povo de Deus, mas infelizmente vem de fora, não começa aqui não, vem de lá de fora. Que Deus tenha misericórdia de nós, e Cláudio vai orar. Coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu não quer que Teu povo caminhe às cegas. Aleluia. Desde o início, Tu disseste, haja luz. E a Tua verdade é a luz. Ah, Pai, que a Tua verdade seja alcançada por Teus servos aqui nessa noite, Pai. Que a Tua verdade seja acessada, seja enxergada, Pai. Aleluia, seja encarnada, como foi dito aqui, Pai. Que vire emunar na vida de cada um, Senhor. Aleluia, nos colocamos aqui, todos nós, Pai. Todos nós nos colocamos diante dos Teus olhos, Pai. E pedimos misericórdia, Senhor Deus. Porque são muitas as vozes e às vezes nós nos perdemos diante das vozes, Pai. Aleluia, mas a palavra diz que a voz do bom pastor a ovelha reconhece. Aleluia, e nessa noite ouvimos a voz do bom pastor. Aleluia, e nessa noite nós, como igreja, como parte da Tua igreja, Pai, declaramos, Senhor Deus, que queremos ouvir sempre a Tua voz, queremos sempre seguir a Tua voz, queremos ser transformados pela operação da verdade, não pela operação do erro, Pai. Aleluia, então rejeitamos, Pai, qualquer informação que não venha da Tua verdade, rejeitamos qualquer tradição, qualquer cultura, qualquer achismo, qualquer opinião, Pai, que não seja, aleluia, advinda da verdade, que és Tu, Jesus. Portanto, Jesus, nos perdoa pelos nossos pecados, Pai. Nos perdoa, Jesus, pela nossa imaturidade espiritual, Senhor. Imaturidade pela nossa rigidez espiritual, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós e nos conduz, Senhor. Aleluia, até a fonte das águas, nos conduz até o gramado verdinho que Tu falas na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, aleluia, a Tua palavra é o refúgio para o nosso coração, é o refúgio para a nossa mente, que às vezes fica confusa, Pai. Em Teu santo nome, Senhor, em Teu santo nome, eu Te peço e nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abre, Senhor, abre o nosso entendimento, para que a gente possa viver
a verdade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia. A próxima macro será no feriado, viu, pessoal? Nós não antecipamos porque já se fez um levantamento que na sexta-feira tudo vai funcionar igual, o comércio vai tudo igual, então não adianta nada, não adiantava nada antecipar, porque um ou dois que viaja assiste tanto na quarta quanto na quinta assistiria, tá? Então, quinta-feira que vem nós vamos falar sobre as provações. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.